O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Em julho de 2004, o programa Terceira Revelação entrou no ar. Desde então, a Federação Espírita Brasileira vem investindo cada vez mais na divulgação pela televisão. E para iniciar essa nova fase, uma entrevista especial. O médium e conferencista espírita Raul Teixeira explica o que é o Espiritismo e quais as consequências sobre nossas vidas. O nosso convidado é médium, conferencista, professor universitário e coordena uma das mais belas obras sociais do Brasil, o Remanso Fraterno, em Niterói, no Rio de Janeiro. Raul Teixeira é quem vai nos explicar um pouco sobre Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX. Raul, reencarnação, um dos princípios básicos do Espiritismo. O que é exatamente? É fácil compreender? A alma que se encontra no mundo espiritual para voltar a reencarnar é uma alma errante, ela está na erraticidade. Ora, então para qualquer espírito, qualquer alma que esteja na erraticidade, há a possibilidade de voltar a um novo corpo. Reencarnação é o movimento de voltar a entrar na carne, ou de entrar de novo na carne, ou o movimento de voltar à carne. E isso é possível muitas vezes? Isso é possível muitas vezes, é necessário dentro das vistas do Espiritismo para que nós possamos adquirir a sabedoria dos milênios, as virtudes dos milênios, pouco a pouco. Allan Kardec estabelece no seu livro O Céu e o Inferno que uma única existência é um tempo grandemente curto para que nós conquistemos todo o bem que nos falta e para que nós eliminemos todo o mal que nos sobra. De modo que, como somos espíritos milenários, não estamos na Terra pela primeira vez e certamente não estaremos pela última. É necessário que a gente volte como um menino, como um estudante tem que voltar à escola. Por mais que ele tenha que chegar ao seu curso superior, seja ele qual for, ele não aprende tudo numa aula só, num dia só de escola. Ele volta cada dia para aprender lições novas que dão sequência ao seu aprendizado. No dia seguinte, ele volta com um novo uniforme, limpinho, cheiroso, porque o da véspera está sujo, suado, roto. Então, cada encarnação nossa na Terra corresponde a um dia de aula na grande escola terrestre. Ou, se quisermos, corresponde a um minicurso nessa grande academia terrestre. Nós voltamos para casa, trocamos de uniforme, voltamos, depois desse período, para encetar uma nova fase. Então, a ideia da reencarnação, ela é tranquila, ela é simples. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 5, versículo 29, João estabelece assim, colocando as palavras de Jesus: aqueles que fizeram o bem renascerão, nascerão de novo, para a ressurreição da vida. E aqueles que fizeram o mal também renascerão para a ressurreição da condenação. Querendo dizer que nas reencarnações, nessas múltiplas existências, nós tanto somos felizes em virtude daquilo que já plantamos de felicidade no passado, como somos desditosos pelas desditas que espalhamos pelos caminhos. Por isso é que Jesus Cristo estabeleceu antes que a cada um será dado conforme suas obras. Logo, a ideia de reencarnação é uma ideia que não contempla injustiças. É graças a essa reencarnação, a ideia de nascer de novo, que nós entendemos que toda essa leva de criaturas que hoje faz mal à sociedade, que ludibria, os corruptos, os criminosos e que passam impunes através de mil artifícios pela terra, eles terão que voltar para devolver isto. E aqueles que estão, apesar de todas as dificuldades, trabalhando pelo bem, elaborando o bem, eles também voltarão para dar sequência à sua evolução, mas em clima de harmonia interior, de paz interior. Então encontramos pela terra onde vivemos
todos estamos evoluindo, mas uns evoluindo com dor, com sofrimento, com tristeza, com agonia, e outros evoluindo com tranquilidade, nas lutas do cotidiano, mas uma família que os ama, uma sociedade que os respeita, sem que eles fiquem desempregados, sem que eles fiquem doentes, com essa gravidade que nós encontramos mundo afora. Então, quem fez o bem, dizia Jesus, volta para ver o bem que fez, para a ressurreição da vida. E quem fez o mal também volta para dar conta do mal que realizou. Mudando para outro assunto, dentro do espiritismo, mediunidade é um assunto que desperta todo tipo de comentário, todo mundo tem uma opinião para dar sobre mediunidade. No espiritismo, o que é mediunidade? Na doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade inerente à criatura humana de captarmos o mundo espiritual. Allan Kardec chega a dizer em o livro dos médiuns que toda criatura que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos, por essa razão pode ser chamada de médium. Então temos aqueles indivíduos que numa reunião familiar, numa reunião de fim de ano, de Natal, de aniversário, e tem aquela percepção que vovó está aqui, que meu irmão está aqui, senti minha mãe por perto. É uma percepção de momento num dia de emoção familiar. Até aquelas que materializam espíritos. Isso não é uma fantasia? Não, não é uma fantasia. Pode até ser, mas se estamos falando de mediunidade, isso existe como mediunidade. Mas aquelas outras que materializam, que psicografam, através das quais os espíritos falam, também são médiuns. Então encontramos médiuns numa muito vasta, desde aqueles que sentem num grau muito singelo, esporadicamente, até aquelas criaturas que trabalham na mediunidade diuturnamente, com frequência, e que esses fenômenos têm uma certa capacidade de mostrar-se, têm uma certa intensidade, uma certa frequência, até esses. Então, Allan Kardec estabelece numa definição genérica que todo aquele que sente, num grau qualquer, a interferência dos espíritos pode ser tido como médium. Então, a mediunidade é uma faculdade de toda criatura humana. Não me interessa se o indivíduo é materialista, se ele é ateu, se ele é católico romano, se é evangélico, se é umbandista, se é quimbandista, se é do candomblé ou se é espiritista. É uma faculdade inerente ao ser humano. É por isso que encontramos na Igreja Romana os santos que faziam milagres. E o que eram os milagres, senão os fenômenos mediúnicos que eles conseguiam realizar? Santa Teresa d'Ávila, que levitava até a nave da igreja, até o teto, chamada doutora da igreja. Francisco, que realizou tantos fenômenos, tantos prodígios, inclusive recebeu as chagas do Cristo no seu próprio corpo, demonstrando uma mediunidade de efeitos físicos. Antônio de Pádua, que falava em Pádua num tempo em que não havia microfone, no século XIII, alto-falantes, e todas as montanhas em volta, todos os castelos, ouviam dentro de casa o sermão dele na igreja, como se fosse para chamar, para despertar. Então, esses são relatos da própria igreja. As meninas que viram Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria, em Portugal, isso é uma evidência, porque ninguém mais viu, só as 3 crianças. A jovenzinha que viu a Senhora de Lourdes, no noroeste da França, no departamento de Lourdes, Bernadette Soubirous, ninguém mais viu Nossa Senhora, só ela que contou, que narrou e todo mundo acreditou. Então era uma evidência. Logo, esse é um fenômeno mediúnico para o Espiritismo. Se para os nossos irmãos evangélicos é o dom do Espírito Santo, se para os irmãos romanos é o dom do Espírito Santo, o nome pouco importa. O que importa é que através dos indivíduos os espíritos se apresentam. Seja na reunião espírita, seja numa visão católica, seja numa visão evangélica. Bom, o tempo da entrevista está terminando e, lamentavelmente, não é possível tratar de todos os assuntos referentes ao Espiritismo, mas eu gostaria que você terminasse explicando exatamente o seguinte: por que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido? Pela sua proposta. Porque Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, que ele teria que voltar, mas rogaria ao Pai, para que o Pai nos enviasse um outro Consolador, que ele disse que era o Espírito de verdade, que viria dizer o que ele não podia dizer naquele momento e viria recordar o que ele estava ensinando. Esse Espírito de verdade que ficaria conosco até o escoar dos tempos. Nós atribuímos
que esse Espírito de verdade, admitimos que esse Espírito de verdade seja essa natureza da doutrina espírita, essa essência da doutrina espírita, esse corpo de entidades superiores que trouxe para a Terra a doutrina imortal. E porque sua proposta é de fazer com que nós saiamos da ignorância para entender os conflitos que vivemos, para entender as dificuldades da Terra, para entender a virtude que nos dá felicidade, para entender as alegrias do mundo, para entender a dor e a morte. Então é eminentemente uma proposta consoladora. Consoladora porque não nos traz apenas o lenço que enxuga a lágrima na hora da dor, mas que nos traz uma proposta para que a gente não precise chorar mais, que a gente não precise sofrer mais. Então o Espiritismo é para nós o Consolador prometido por Jesus. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Obrigado. Olá! A doutrina espírita tem como base a razão, o raciocínio lógico, a instrução aliada à fé. Por isso, o ideal para quem deseja conhecer o Espiritismo é começar pelos livros de Allan Kardec. Vamos lembrar quais são? O primeiro é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Depois vieram O que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese. Depois de conhecer a base, leia a vasta literatura espírita. Há mensagens consoladoras, romances, poemas, belas histórias, todas voltadas para o nosso crescimento espiritual. A biografia de Allan Kardec você encontra em um livro de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, Allan Kardec, o Educador e o Codificador. Vale a pena conhecer. Uma boa leitura. Olá! A Sandra Bandeira, do Rio de Janeiro, nos encaminhou esta semana a seguinte pergunta: por que as pessoas não aceitam as desgraças que lhes acontecem e se revoltam? Sandra, a maioria de nós não compreende que as chamadas desgraças do dia a dia representam, na verdade, lições de aprendizado para o espírito. Observe que quando vamos fazer um curso de graduação, de pós-graduação, de formação profissional, nós esperamos o momento da prova para saber se estamos de fato preparados para enfrentar uma determinada dificuldade. Na vida do espírito, as dificuldades representam exatamente aquelas oportunidades que o espírito tem de demonstrar a sua formação interior e de superar as dificuldades, algumas vezes pelo mecanismo da resignação, que é a compreensão daquilo que não pode e não deve ser mudado. Algumas vezes pelo tratamento do problema através da alteração de circunstâncias naquilo que pode e deve ser mudado. Quando utilizamos o nosso potencial intelectivo para distinguir uma coisa da outra, estamos enfrentando as dificuldades da vida como o aluno que apreende as lições do dia a dia e aplica-as no seu cotidiano. As dificuldades que a vida nos oferece são, por isto mesmo, oportunidades de aprendizado sempre, em qualquer circunstância, cabendo ao espírito a sabedoria de identificar aquelas que podem ser alteradas daquelas que precisam ser suportadas com paciência e com resignação. Bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são o resultado. O momento que o mundo passa, onde ele vivencia o fruto da sua violência, dos seus conflitos, é um convite para todos nós, de qualquer escola religiosa que participemos, refletirmos como está a religiosidade em nossas vidas. Porque aquele que tem a luz do Cristo no próprio coração
se converte em prisma irradiando essa religiosidade que é um modo de vida, no seu modo de olhar, no seu modo de falar e na sua conduta edificante. Relembremos Jesus, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.